Fala galera do Radioposts, imagina só, pegou uma tomografia dessa, exame sem contraste e muitas vezes, consegue dar o diagnóstico, mas dois não aproveita o máximo. Imagina você poder fazer um aprendizado retroativo toda vez que você encontrar uma tomografia e a partir dela, olhando as alterações da tomografia, transpor isso para a radiografia de tórax. Provavelmente o seu aprendizado da radiografia de tórax ia evoluir de forma muito mais rápida, uma vez que na tomografia a identificação das estruturas ela é mais fácil, já que a gente tem uma imagem com uma qualidade melhor e principalmente com um aspecto tridimensional muito melhor caracterizado. Agora imagina também, depois de treinar muito, você não ficar 100% dependente do contraste para poder fazer o diagnóstico das linfonodomegalias. Se você gostou dessa ideia, cola comigo nos próximos 10 minutos que eu vou te mostrar nesse caso aqui, no caso prático do dia a dia, coisa que você vai encontrar, seja nas suas enfermarias ou seja lá na sua pilha de exames para laudar toda semana. Então, quem está chegando agora, sou Rodrigo Flamini, sou médico radiologista, empolgado por discutir os exames e aprender com eles, editor-chefe do Radioposts. Então, você chegou agora, já dá aquele like, ativa o sininho, assina o canal, que assim você vai ensinar o YouTube que o conteúdo do Radioposts é importante, que você pode aprender. Bora para a parte prática. Hoje a gente vai aproveitar esse caso para falar da linha paratraqueal. A linha paratraqueal ela é formada pela interface criada pela presença de ar no interior da traqueia, ou seja, um ar puro, com densidade de ar mesmo, em torno de menos 1000 densidades Hounsfield, e o tecido que está do lado de fora da traqueia, que geralmente é o quê? A parede da traqueia e a gordura mediastinal que envolve a linha paratraqueal. Falando assim parece tudo um pouco muito abstrato. Vamos dar uma olhada de forma prática, olhando direto para o exame, para a gente entender melhor o que a gente está falando aqui. Então aqui a gente tem uma tomografia de tórax, janela de mediastino, onde você está identificando principalmente o quê? Já que a janela é de mediastino, o foco é avaliar as estruturas que estão compreendidas dentro dessa faixa de densidade. Se você ainda não está meio perdido com a parte de densidades, a gente tem uma aula específica sobre janelas, eu sugiro que você dê uma olhada nisso, para não ficar muito extenso esse conteúdo aqui. Depois que a gente sabe das densidades, sabe a janela que está olhando, a gente precisa saber a anatomia. A gente não cansa de falar isso. Então, estrutura circular, localizada aproximadamente no meio do tórax nesse corte. Aspecto circular, com ar no seu interior. Repare que a densidade é muito semelhante à do ar que está dentro dos alvéolos no pulmão. Aqui a gente tem a traqueia. Repara que a parede da traqueia é muito fina, tá? Ela é muito fininha e ela faz divisa com quem? O tecido gorduroso do mediastino. Rodrigo, o que é o mediastino? É todo esse espaço que está comprimido, que está contido entre os dois pulmões. Então aqui eu tenho o pulmão esquerdo, aqui eu tenho o pulmão direito e aqui no meio eu tenho o mediastino. Então vou marcar o mediastino aqui para ficar uma coisa mais visível para vocês. Quem é que envolve o mediastino, né? Então você tem a pleura mediastinal que vai separar os pulmões do mediastino. Então aqui você tem a pleura direita, aqui a pleura esquerda e a pleura direita. No mediastino, o que a gente tem? Várias estruturas, né? A gente tem vasos, a gente tem gordura, a gente tem linfonodo, a traqueia, o esôfago, coração. Então a gente tem aulas também dividindo o mediastino, esse não é o objetivo. Aqui eu vou desenhar de azul o seguinte. As veias. Azul. Então aqui eu tenho a veia braquiocefálica esquerda. A veia braquiocefálica esquerda é formada pela junção da veia subclávia com a veia jugular interna. E essa junção vai fazer a veia braquiocefálica esquerda. A junção das duas veias braquiocefálicas vai dar origem a uma estrutura muito importante no mediastino chamada veia cava superior, que está aqui. Aqui a gente tem carinhosamente apelidado as Três Marias, a gente tem
o tronco braquiocefálico direito ou artéria inominada. A gente tem, aqui falando de artéria, os 3 ramos supraórticos. A carótida comum esquerda e aqui a gente tem a artéria subclave esquerda. Esse é o padrão habitual dos ramos supraórticos. A gente tem várias variações dessas origens dos vasos. A dita mais comum é o arco bovino, a segunda mais encontrada aí vai ser a origem anômala da subclave direita. Você pode ter uma experiência algo diferente aí no seu dia a dia, às vezes você vai encontrar mais a subclave direita aberrante do que o tronco bovino, o arco bovino, mas você precisa estar atento para isso, porque toda vez que tiver uma patologia torácica, você não confundir com patologia, e 2, se alguém for fazer uma abordagem cirúrgica, entrar sabendo o que vai encontrar para esse manejo, para evitar que aconteça alguma iatrogenia. Beleza, mais posterior aqui, a traqueia, no aspecto posterolateral esquerdo, com a bolinha de gás no seu interior, moleza, né? O esôfago é posterolateral esquerdo, a traqueia. Tá, massa. Mas para que a gente está mostrando isso tudo? Para te localizar do ponto de vista de anatomia, para você entender o seguinte: ar dentro da traqueia e ar no pulmão. Quando eu encosto estruturas com densidades iguais, eu não consigo ver a diferença. Então, quando eu tenho uma parede fininha, mais essa gordura aqui do lado, que é o que acontece em cortes mais caudais, eu tenho o ar preto, a parede branca, um pouquinho de gordura, branco que eu digo mais denso do que o ar, e do outro lado o pulmão. Então eu consigo ver esta linha. Aqui ela está muito bem definida, né? Vamos olhar isso melhor. O exame em questão que a gente discutiu lá no nosso quiz do Instagram foi isso aqui. Então, olhando numa olhada de um corte só, sem o uso do contraste, você pode ter dificuldade em separar o quê? Em separar linfonodomegalia ou de, por exemplo, até um duplo arco aórtico aqui. Uma solução para esse problema: injetar contraste. Por quê? Porque o contraste dentro do vaso vai realçar muito o vaso. Então isso vai ficar muito preenchido pelo contraste. E aí você vai fazer a diferença aqui facilmente ao identificar o arco aórtico, ok? A outra coisa que você pode fazer é o quê? Fazer o scroll do exame. Ou, se você tiver só o filme, olhar vários cortes. Porque através da anatomia você vai conseguir entender o quê? Você vai saber aonde estão as estruturas e vai poder acompanhá-las. Então aqui a gente está falando da veia cava superior, aqui a gente está falando da veia braquiocefálica esquerda, e aqui a gente tem a traqueia, e do lado de cá a gente tem a linfonodomegalia. Fica calmo, eu vou te provar que são linfonodomegalias no continuar do vídeo, onde eu vou te mostrar com detalhes, fazendo o scroll do exame e discutindo. Mas agora o que eu quero com esse slide é te mostrar a diferença. Compara este lado com este lado. Então eu tenho a traqueia, que é um paciente normal, né? Aqui um paciente com linfonodomegalia paratraqueal direita. Quando a gente olha para os dois lados, a gente vê que tem um aumento da densidade nessa região. Massa, beleza, esse é um diagnóstico do dia a dia na tomografia. Mas qual a representatividade disso quando você olha para um raio-x de tórax? Lembra que lá no começo eu te falei que você ia aprender a fazer isso, e isso ia aumentar o seu entendimento? O que acontece? Se você aumentar a densidade aqui, o que acontece com essa linha paratraqueal? Ela fica mais espessa ou mais fina? Ela fica mais espessa. Então, na radiografia de tórax, você vai identificar as linfonodomegalias paratraqueais direitas através da caracterização de quê? Um aumento da espessura da linha paratraqueal. Aí você vai falar: Rodrigo, mas sempre vai ser linfonodomegalia? Não, nem sempre vai ser linfonodomegalia. Pode ser uma massa linfonodal ou não, pode ser um teratoma, pode ser um tumor central, um carcinoma de pequenas células. Coisas, patologias que aumentem esse espaço aqui
e que tenham densidade de partes moles vão aumentar a espessura da linha paratraqueal. E esse é o sinal que você tem que procurar na radiografia para pensar em patologias no mediastino. Não pode esquecer que raio-x de tórax não é só pulmão, tem que olhar o mediastino. Agora, para a gente sair do campo da teoria e entrar no campo da imagem, que é o que, afinal de contas, importa para você, a gente tem a traqueia, estrutura tubular com ar dentro dela. A gente tem o pulmão aqui, beleza, a gente tem o pulmão com ar dentro dos alvéolos. Então aqui eu tenho ar e aqui eu tenho ar. Olha a linha paratraqueal aqui, ó. Eu vou desenhar para ficar mais fácil. Ela é branca, por que você está vendo? Por que você está vendo a linha paratraqueal? É a pergunta que você vai se fazer. Porque eu tenho preto da traqueia, preto do pulmão. Como há uma diferença de densidade entre o preto e o outro preto, lembra que eu te mostrei o slide da tomografia, que é a parede da traqueia mais a gordura, eu tenho uma linha fininha. Fininha quanto, Rodrigo? Você vai encontrar na literatura aí falando em torno de 5 milímetros, tá? Isso pode variar um pouco, mas isso não pode variar isso tudo. Compara essa linha aqui, onde eu estou passando a borracha, com essa linha aqui, ó. Você está vendo o ar aqui, e à medida que você olha para cá, o que você vê é o quê? Um espessamento expressivo, grande, muito maior do que 5 milímetros, que a gente estaria falando de uma coisa assim. Então, qual que é a importância? Tá, massa, aprendeu a achar. E qual que é a importância disso? A importância disso é você vai conseguir topografar. Aonde que está essa lesão, Rodrigo? Aqui eu tenho uma lesão na região hilar, mas aqui eu tenho uma lesão aonde? No pulmão ou no mediastino? Eu tenho uma lesão no mediastino. Então isso muda a forma de você pensar e ajuda você a reduzir os seus diagnósticos diferenciais. Isso faz com que você pense em quê? Será que eu tenho uma neoplasia no hilo pulmonar direito com linfonodomegalias ipsilaterais no mediastino? Será que eu tenho apenas linfonodomegalias mediastinais? E aí você vai sair, a princípio, do diagnóstico de câncer de pulmão primariamente e vai incluir aí no seu diagnóstico linfoma, tuberculose primária, patologias fúngicas que também cursam com linfonodomegalias. E aí, depois você vai juntar, né? Vai olhar os pulmões, vai ver se você vai encontrar algum nódulo no pulmão, alguma massa no pulmão que vai te fazer pensar num tumor primário que cursou com metástases linfonodais. Ou, se não encontrar nada, focar mais nas possibilidades diretamente relacionadas às linfonodopatias. Então vamos dar uma juntada nisso tudo para ficar fácil. A linha paratraqueal direita é um marco anatômico que você devia olhar toda vez que você estava avaliando seu raio-x de tórax. Olhou a traqueia, que é uma das primeiras estruturas que a gente avalia, olhou a linha paratraqueal direita, está espessado ou não está, lembra dos 5 milímetros, se tiver espessada é sinal de que tem alguma coisa ocupando aquele espaço. E aí você vai procurar por outros achados que ajudem você a estreitar o seu raciocínio. Mas vai estar sempre na sua alça, na sua lista de diagnósticos diferenciais aí, aumento da linha paratraqueal por presença de linfonodomegalias, que nesse caso aqui a gente tem muitas, né? Porque vão desde a região hilar até a parte mais alta. Então pega a cadeia paratraqueal direita inferior, baixa e alta. Beleza. Agora vamos olhar na tomografia como é que a gente faz isso tudo e analisar o exame como um todo. Vamos lá. Pronto, a gente saiu do nosso mundo do raio-x de tórax, olhou os slides da tomografia, e tomografia com um slide, com um corte só, é coisa mais difícil da gente avaliar, então a gente vai fazer um scroll, provavelmente lá na sua estação de trabalho, lá na sua emergência, você vai poder fazer esse passeio pelo exame de forma que você avalie melhor. Quanto mais informação você extrair do exame, mais próximo do diagnóstico correto você vai chegar. Então você percebe que esse é um exame sem contraste, e num corte só, por exemplo, você poderia ter dificuldade se você estava olhando para um arco aórtico duplo ou não. Quando você começa a olhar vários cortes,
Então você identifica aqui as câmaras cardíacas, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo mais posterior. Mais alto você tem o átrio esquerdo, tem o átrio direito. A veia cava superior está aqui, ó. A veia cava vai fazer interface também com o quê? Com o mediastino. Então você vai vê-la como uma linha lá no seu raio-x de tórax também. Quanto mais alto a gente vem na veia cava até a hora que ela recebe aqui a veia braquiocefálica esquerda e mais alto a veia braquiocefálica direita. A junção das braquiocefálicas vai formar a cava. Por que isso é importante? Porque muitas vezes você pode receber um paciente que a queixa dele não é nem tosse, nem dispneia, nem perda de peso. O paciente tem dilatação, ectasia, aquela síndrome da veia cava superior. O paciente começa a formar colaterais até por causa disso, por causa da compressão da veia cava quando você tiver uma massa aqui. Não estou falando que tem isso nesse caso, mas você vai encontrar isso na sua prática do dia a dia, principalmente se você estiver atendendo em locais onde o acesso aos exames de imagem não seja tão fácil. Então, às vezes você faz o diagnóstico de doenças com dimensões maiores que podem comprimir a veia cava e podem levar, inclusive, à formação de trombos, tá? Beleza. Como é que você vai saber que é uma linfonodomegalia e não é um vaso aqui? Dá uma janelada no exame, você vai ver a formação de bolas. Rodrigo, como é que eu sei que é uma bola e não é um tubo? Você sobe e você vai ver que ele termina. Ó, outra aqui, você sobe e você vai ver que ele termina. Diferentemente de um vaso. Vamos pegar a aorta aqui, por exemplo. Ó, a aorta está aqui, a crosta da aorta. Olha como ele continua. Ele continua, ela continua, ela continua. Ela continua de forma indefinida num trajeto conhecido com um aspecto tubular. Diferentemente dessa linfonodomegalia aqui, ó, que aparece e some. Dessa outra que aparece e some. Então eu tenho várias linfonodomegalias ao longo das cadeias paratraqueais e em outras cadeias. Ó, a traqueia está aqui. Olha as linfonodomegalias. São várias linfonodomegalias fazendo o quê? Um alargamento da linha paratraqueal, que aqui está com 26 milímetros, normal que a gente encontre até 5 milímetros. Massa, beleza, Rodrigo. Já ajudou, já comecei a entender como faz, já aprendi a identificar a linha paratraqueal, já aprendi que o espessamento da linha paratraqueal tem que me fazer pensar em patologias nessa região, mas qual o diagnóstico desse paciente? Primeira coisa que você tem que fazer é olhar o exame como um todo, né? Então agora a gente passou para a janela de pulmão, qual que é o objetivo? Procurar se a gente tem alterações pulmonares que possam justificar aquelas linfonodomegalias. Lembrar que alterações pulmonares podem cursar com essas linfonodomegalias, mas as linfonodomegalias podem ter nascido no mediastino apenas sem uma justificativa no pulmão. Isso vai mudar o seu raciocínio. Qual é a principal patologia que eu vou procurar aqui que me dê linfonodomegalias mediastinais? Neoplasia de pulmão, principalmente se o paciente for idoso, se o paciente tiver sido exposto ao tabaco. E aí a gente sabe a relação de neoplasia de pulmão com tabaco ela é mais próxima no SEX, e embora ela seja menos próxima nos adenocarcinomas, e hoje eles têm até uma incidência relativamente parecida, está mudando, a gente está passando a ter um pouco mais de adenocarcinoma do que SEC. Alguns anos atrás era o SEC, ou seja, estava maciçamente relacionado ao tabaco. Com a redução dos casos do fumo, né, dos pacientes que fumam, a gente está tendo uma proximidade com a tendência à inversão para adenocarcinoma como a etiologia histológica mais comum. Então não encontramos nada nos pulmões, nenhuma massa, nenhum nódulo que nos remetesse a um câncer de pulmão. Isso nos traz a pensar em causas de linfonodomegalias mediastinais. Como eu não tenho alteração no pulmão, eu não estou pensando em tuberculose pós-primária. Tuberculose que você já teve, que ela reativou, que ela avançou, cursou com nódulo, cursou com escavação, cursou com linfonodo, às vezes linfonodo necrótico. Não é isso que eu estou pensando. Pode ser? Pode, mas não é meu primeiro raciocínio. Será que pode ser tuberculose primária, que é quem geralmente cursa com linfonodomegalias?
Pode, que é mais comum da gente encontrar em quê? Em jovens, em crianças. Frequentemente a gente encontra linfonodomegalias hilares, que não é o caso. Aqui o caso ele predomina no mediastino. Então a gente tem paciente jovem, com febre, tosse, perda ponderal, cursando com múltiplas linfonodomegalias. Você vai solicitar o seu exame de sangue e você vai procurar o quê? Outro diagnóstico diferencial de causas linfonodais aí. Linfoma, uma doença linfoproliferativa, tem algumas. O linfoma tem que estar nesse diagnóstico, principalmente lembrando que o linfoma é binodal, né? Você vai pegar os pacientes ali por volta dos 20, 30 anos e depois você vai pegar os pacientes com 50, 60 anos. Você vai encaixando isso tudo. Doença fúngica pode fazer isso também. Geralmente você vai encontrar alterações pulmonares. Sarcoidose pode fazer isso. Geralmente o quê? Paciente afrodescendente, 30, 40 anos, oligosintomática, mas geralmente tem o quê? Alteração pulmonar associada, tá? Mas se não tiver, o predomínio é que você tem o 1, 2, 3, linfonodo nos hilos pulmonares, subcarinal e paratraqueal direito. Sem a presença dos linfonodos do hilo pulmonar, lógico que pode, mas fica um pouco menos provável. De posse disso tudo, agora você já sabe como identificar na tomografia, sabe como descrever e localizar, né, presença de múltiplos linfonodos com tamanho aumentado, localizados na cadeia paratraqueal direita, o maior mede tanto por tanto, descreve os outros linfonodos, sabe o impacto dessas alterações da linha paratraqueal direita na radiografia de tórax, porque muitas vezes vai ser o primeiro exame que você vai ter, e se você estiver atento na sua radiografia de tórax, você não vai deixar passar isso para depois, e sabe como estratificar a sua linha de raciocínio diagnóstico. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você já teve um caso parecido com esse, deixa a sua dúvida aqui embaixo, conta pra gente como é que você resolveu o caso. Se você gostou do conteúdo, aí você já sabe, elogia a gente, assina o canal, isso ajuda a educar o YouTube a saber que o que a gente está fazendo aqui está gerando valor para vocês. E a gente vai se encontrar no próximo vídeo.